Olá, eu sou o professor Rodrigo Pereira e estou acompanhando vocês nessa disciplina História da Sociologia. Hoje nós daremos início à nossa primeira unidade que vai falar sobre os pressupostos e a origem da sociologia. Os objetivos dessa unidade são contribuir para que o cursista possa entender os pressupostos histórico-políticos, sociais, econômicos e culturais que fundamentam o surgimento da sociologia, demonstrar como o pensamento social foi se estruturando e sendo estruturado historicamente até o início do século XIX, quando as circunstâncias históricas criaram as condições para que a sociologia surgisse como uma nova forma de ver, pensar e agir, isto é, como uma nova configuração do saber sobre a sociedade humana, e também, como objetivo, conhecer os principais pensadores que fundamentaram a emergência da sociologia. Então, vamos lá. O século XV vivenciou transformações estruturais na forma de organização da sociedade, notadamente a transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista foi o principal marco que dará as bases para o surgimento da sociologia. Mas é somente no século XIX que surge a sociologia como um ramo do conhecimento específico, tendo essa preocupação científica como objeto de estudo. A sociologia surge como um corpo de ideias que se preocupa com o processo de constituição, consolidação e desenvolvimento da sociedade moderna. Ela é fruto da Revolução Industrial e, nesse sentido, é denominada ciência da crise, porque procura dar respostas às questões sociais colocadas por esta revolução que, num primeiro momento, altera toda a sociedade europeia e depois a maior parte do mundo. Nesse contexto, há grandes transformações: a expansão marítima, a reforma protestante, a formação dos estados nacionais, as grandes navegações e o comércio ultramarino, bem como o desenvolvimento científico e tecnológico. Elas estão todas vinculadas entre si e não podem ser entendidas de forma isolada. Elas são o pano de fundo que pode iluminar o movimento intelectual que alterou profundamente as formas de explicar a natureza e a sociedade. Essas transformações impulsionaram novas formas de se produzir a riqueza, que, por sua vez, demandaram um novo tipo de estruturação política. Era preciso o desenvolvimento de uma estrutura estatal com base na centralização da justiça e com um novo sistema jurídico. Houve também a centralização das forças armadas com a formação de um exército permanente e a centralização administrativa com um aparato burocrático ordenado hierarquicamente e um sistema de cobrança de impostos com uma arrecadação constante para manter todo esse aparato jurídico, burocrático e militar sob um único comando. Daí que nasce o Estado moderno. Por sua vez, o século XVI conheceu a Reforma Protestante. Ao entrar em conflito com a autoridade papal e a estrutura da Igreja, este movimento criou uma tendência que valorizava o indivíduo ao permitir a livre leitura das escrituras sagradas, que se confrontava com o monopólio do clero na interpretação baseada na fé e nos dogmas. A Reforma pôde assim se vincular a uma tradição de resistência à autoridade e à tradição que preparou a Ilustração, ou como conhecido, o Iluminismo. As figuras centrais dessa reação foram Martinho Lutero e João Calvino. Já entre os séculos XVII e XIX, as mudanças na sociedade e no comércio foram criando, na maioria dos países europeus, uma burguesia comercial, formada basicamente por comerciantes e banqueiros. Esses setores, ao comporem o capital mercantil, também estenderam suas atividades para a produção manufatureira. Com o desenvolvimento desse período e com o aperfeiçoamento das técnicas de produção a partir da maquinofatura, buscava-se o aumento da produtividade do trabalho. Ou seja,
O trabalho que os homens realizavam com as mãos ou com as ferramentas passava, a partir de então, a ser feito por meio de máquinas, elevando muito o volume da produção de mercadorias. Além disso, a máquina a vapor incentiva os surgimentos da indústria produtora de máquinas e, ancorado na produção de ferro e de aço, e por outro lado, na exploração do ouro aqui no Brasil e da prata no México e do algodão nos Estados Unidos, quase todas com trabalho escravo, asseguravam as bases do processo de acumulação que foi necessário para a expansão da indústria na Europa. A consolidação da sociedade capitalista, então, vai criar as condições para o surgimento de uma ciência da sociedade no século XIX. E é nesse século, quando está ocorrendo o processo de consolidação do sistema capitalista na Europa, que encontramos as heranças intelectuais que irão colaborar para o surgimento da sociologia como ciência. No início desse século, o pensamento de Saint-Simon, de Hegel, de Davi Ricardo, de Darwin, entre outros, será o elo para que Tocqueville, Comte, Marx, Spencer desenvolvam suas reflexões sobre a sociedade e o tempo que estão vivendo. Esses intelectuais vão desenvolver obras seminais para o estudo da sociedade e, gradativamente, contribuirão para a consolidação da sociologia em seus países e no mundo. Dentre as variadas tradições, destacamos a tradição do pensamento positivista e do pensamento socialista. E vamos começar, então, pelo pensamento positivista, que teve um dos intelectuais mais importantes para o desenvolvimento desse pensamento, que foi Augusto Comte. Comte foi influenciado por Saint-Simon e muitos autores consideram Comte como o pai da sociologia. Ele propõe uma completa reforma na sociedade em que vivia, mediante uma reforma intelectual e plena do homem. Para Comte, ao se modificar a forma de pensamento dos homens através dos métodos das ciências do seu tempo, que ele chamou de filosofia positiva, consequentemente, haveria uma reforma das instituições. Nesse ponto, Comte promove o surgimento da sociologia, ou aquilo que ele chamou de física social, que, ao estudar a sociedade por meio da análise de seus processos e estruturas, proporia uma reforma prática das instituições. Comte atribuía à sociologia não somente uma função científica, centrada em entender como atuam os seres humanos, mas também política, de como corrigir os abusos do liberalismo. A sociologia, como as ciências naturais, para Comte, deveria sempre procurar a reconciliação entre os aspectos estatísticos e os dinâmicos do mundo natural, ou em termos da sociedade humana, entre a ordem e o progresso. A ciência deveria ser um instrumento para a análise da sociedade, no sentido de torná-la melhor através do lema conhecer para prever, prever para prover. Isso queria dizer que o conhecimento deveria existir para fazer previsões e também para dar solução aos possíveis problemas que viessem a existir. O método racional, para poder dominar a natureza, podia e devia ser utilizado pela sociologia. A partir de uma perspectiva diferente de Comte, Marx e Engels desenvolveram seu trabalho a partir da análise crítica da economia política inglesa, do socialismo utópico francês e da filosofia alemã. Para entender a importância da obra desses dois autores, é necessário conhecer um pouco do que estava acontecendo em meados do século XIX, principalmente as transformações que estavam ocorrendo nas esferas da produção industrial. Além de um crescimento expressivo da produção de mercadorias, houve um crescimento expressivo do número de trabalhadores industriais urbanos, com as consequências inevitáveis que ainda hoje se fazem conhecer em muitas partes do mundo: a precariedade das condições de vida dos trabalhadores. Essas condições eram péssimas em todos os sentidos. O trabalho no interior da fábrica, que empregavam homens, mulheres e crianças que eram superexplorados, alimentação deficiente, insalubridade nos ambientes internos e externos e péssimas condições de vida nas casas em que esses trabalhadores moravam.
Essa situação gerou a organização desses trabalhadores em associações e sindicatos e em movimentos que visavam a transformação das condições de vida que os mesmos enfrentavam. Essas mudanças exigiram o desenvolvimento de um pensamento que procurasse entender as condições sociais, políticas e econômicas que as geravam e indicassem possibilidades de intervenção naquela realidade. O pensamento marxista, então, mantém a unidade do real e do conhecimento, da natureza e do homem, das ciências da matéria e das ciências sociais. Esse pensamento busca explorar uma totalidade no vir a ser, no futuro e também no presente. Totalidade essa que compreende níveis e aspectos, ora complementares, ora distintos, ora contraditórios. Não é em si mesmo nem história, nem sociologia, nem psicologia, mas compreende e abarca o conjunto desses pontos de vista, esses aspectos e esses níveis. Daí a originalidade, a sua novidade e o interesse duradouro pela obra desses dois autores. A investigação marxista visa uma totalidade diferenciada, concentrando a pesquisa e os conceitos teóricos em torno de um tema: a relação dialética entre o homem social ativo e as suas obras, que são múltiplas, diversas e contraditórias. Para entender o fundamental do pensamento de Marx e de Engels, é necessário fazer a conexão entre os interesses da classe trabalhadora, suas aspirações e as ideias revolucionárias que estavam presentes na Europa no século XIX. Para os dois pensadores, o conhecimento científico da realidade só teria sentido se fosse para transformá-la, pois a verdade histórica não constitui uma coisa abstrata definida teoricamente. Sua verificação está na prática, ou seja, para esses autores, a prática é o critério da verdade. Vocês viram que Comte e Marx foram pensadores fundamentais para a história da sociologia. Agora, vocês deverão ler os dois textos indicados no material de apoio e elaborar um texto próprio, abordando as diferenças de pensamento entre esses dois autores. E na próxima aula, nós abordaremos a sociologia na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. Até a próxima!